Você irá ouvir agora a poderosa Palavra de Deus. Palavra que tem o poder de mudar, transformar a sua vida se você a praticá-la. Receba uma palavra profética vinda do trono de Deus, através do homem de Deus, Reverendo Doutor Carlos Andrade. Teoantropologia é o estudo acerca do ser humano na sua constituição integral, espírito, alma e corpo. O termo teó, uma palavra grega, significa Deus. A palavra antropô, também grega, significa homem. E logia, também um vocábulo grego, significa estudo. Portanto, teoantropologia é o estudo sobre o homem dentro de uma visão criacional divina, comprovando, baseado na palavra, que o homem é um ser criado por Deus. Neste presente estudo, aprenderemos sobre a parte material do homem, o corpo físico, e as partes imateriais do homem, alma e espírito, bem como sua origem e especulações diversas que cercam este assunto. A ciência que estuda sobre o homem é a antropologia, que tem como objetivo estudar o homem por suas características físicas e biológicas. A teoantropologia declara e confirma que o homem não é apenas um ser vivo biológico, mas que também é um ser espiritual. Sendo assim, deve ser estudado de uma forma física e espiritual, dentro de sua tricotomia, como um ser tricótomo. Algumas pessoas acreditam que o homem é uma espécie que evoluiu de organismos unicelulares para o seu estado mais elevado por meio de uma série de transformações biológicas ocorridas ao decorrer dos anos. Acreditam que o homem tinha vida a partir da água, uma pequena célula que deu origem a outra forma de vida, e com o passar dos anos foi tomando nova forma de vida até chegar ao homem atual. Outras pessoas acreditam que o homem tem sua origem em macacos antropóides, atualmente em existência, que ao longo de milhões de anos evoluiu mudando de forma até chegar ao seu estado mais elevado, que é o homem. O que, segundo essas pessoas, explica a existência do homem das cavernas, que seria uma das fases dessa evolução. Mas, entre as diversas teorias e apologéticas dissertativas sugeridas, nenhuma delas possui comprovações aceitas pela maioria dos estudiosos da teoantropologia. Existem sim muitos casos isolados, mas que não oferecem nada de real, nada de concreto. Além disso, não existem descobertas científicas ou arqueológicas para dar sustentação a nenhuma dessas teorias. A Bíblia Sagrada é totalmente contrária à teoria da evolução. A palavra de Deus é muito clara e objetiva em comprovar que o homem é fruto da criação de Deus e de forma alguma seria uma evolução de uma outra espécie. O que é o homem? Qual é a apologética, a defesa de fé, a crença da antropologia? Qual é a dissertação, a crença da teoantropologia? O que ambas têm a dizer sobre o que é o homem? O que a teoantropologia tem a dizer acerca do homem? Qual é a missão do homem inteligente sobre a Terra? Com estas indagações, com estas perguntas, introduzimos o tema em questão. O vocábulo, a palavra homem, homini, em latim, significa qualquer indivíduo pertencente à espécie humana que apresenta maior grau de complexidade na escala evolutiva, uma maneira de diferenciar o homem em relação aos demais animais, às demais criaturas, por causa do corpo, por causa da carne. A antropologia
defende que o homem é um ser vertebrado pertencente à classe dos mamíferos, subclasse dos placentários, ordem dos primatas, família dos hominídeos, gênero Homo, que se encontra representado na atualidade por uma única espécie, o Homo sapiens, com vários grupos, raças, sub-raças e tipos ou fáceis locais, forma e configuração de um grupo. A ciência antropológica também define ao homem como o único ser mamífero de posição normal ou vertical, capacitado com linguagem articulada, constituindo entidade moral e social. No início, os cientistas e os filósofos tinham como objetivo a busca do princípio único. As suas especulações voltavam-se para o universo. Posteriormente, surgiu Sócrates, que passou a inquirir sobre o próprio homem, no sentido de compreender ao seu íntimo e o móvel de suas ações, o conhecer-te a ti mesmo, ou a autoconsciência do homem e o seu método de pensamento em sua realidade. Depois disso, os cientistas e os filósofos nunca mais pararam de questionar sobre o homem e a sua função na sociedade. A filosofia, doravante, tornou-se antropocêntrica, ou seja, colocou o homem no seu centro de discussão. Pode-se dizer que a filosofia é uma forma de compreensão da vida e do mundo. Podemos especular sobre o mundo, sobre o ser, sobre a verdade e sobre a justiça. Podemos perscrutar, investigar minuciosamente e até elaborarmos análises sobre os mais variados temas. Podemos tentar aprender o que é o bem e o que é o mal. Contudo, entretanto, no fundo de tudo isto está o homem. Dentro do que eles dizem ser o homem, devíamos assim solicitar, pedir à filosofia e à ciência que nos ajudem a compreender o mundo humano, apontando-nos os caminhos que possam nos afastar do mal, que possam nos afastar do pecado. Diante desta colocação filosófica e científica, pergunta-se: o que é o homem? Qual é a sua função? Qual é a sua natureza? Qual é o seu destino? Somente através da teoantropologia, pelo paradigma, prisma de Deus, obteremos esta resposta. A ciência, a psicologia e a filosofia definem o homem como um ser racional. A racionalidade é característica de seus pensamentos, de seus atos e de todos os seus modos de atuação. Esta racionalidade é que dá força ao livre-arbítrio, no sentido do homem agir como lhe convier e responder pelos seus atos. Por essa racionalidade, o homem se realiza e, realizando-se, escolhe o sentido de sua vida e de suas ações. Como resolver essa tal racionalidade de pensamentos no ponto de vista das ciências humanas? Eles acreditam que à medida que o homem exercita sua inteligência, ela amplia-se. Do simples, chegamos ao complexo, do conhecido ao desconhecido. Porém, surgem também os desmandos intelectuais. O homem começa a se colocar acima do Criador, enveredando-se pela trilha do orgulho. Nesse mistério, o homem jamais deveria orgulhar-se da sua inteligência, pois Deus, na sua infinita bondade, concedeu-nos a oportunidade de estarmos no meio em que possamos desenvolver a nossa inteligência, é para que a utilizemos em nosso benefício próprio e dos nossos semelhantes. A inteligência desenvolvida é um talento com finalidade útil, com a objetividade de que se aproximem cada vez mais do Criador. O primeiro homem, Adão, já foi formado em sua fase adulta. Ele foi moldado do pó da terra, corpo, e recebeu o sopro de vida, espírito, e se tornou uma alma vivente.
Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A formação da alma é a junção do sopro do espírito de vida, o ruach, mais o corpo físico. A unidade física com a unidade espiritual gera um terceiro elemento, a alma. Para que haja um sopro, é preciso que o físico esteja completo, conhecendo e entendendo a lei da vida, conforme já lhe foi ensinado no material didático de angelologia. Adão recebeu toda a essência vital em seu corpo biológico físico, tanto a essência masculina como a essência feminina. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quando Deus retira a costela de Adão, após um sono profundo, Deus está retirando toda a essência feminina que estava em Adão para a formação da mulher. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Para esta lei da vida existem dois elementos: o físico, que é o corpo, e o espiritual, que é o espírito. A alma passa a habitar no corpo no momento do encontro destes dois elementos. A alma é eterna, ela não pode morrer. Será eterna no céu, na Nova Jerusalém Celestial, ou será eterna no Geena, no lago de fogo e enxofre, pois a sua essência é espiritual, e a morte ocorre no corpo. A morte é no corpo. Talvez você possa estar refletindo sobre isso que eu acabei de falar. Isso mesmo. Como assim? O ser humano, eu e você, nós temos somente dois caminhos: sermos eternos com Deus ou sermos eternos no lago de fogo e enxofre. Jesus, ele inaugurou uma nova lei no caso do seu nascimento, pois ele já coexistia no espiritual. A sua alma é uma das três pessoas que formam a divindade. Jesus só precisava do corpo biológico físico, porque a sua alma coexistia, já estava formada. Jesus não tinha o espírito humano, ele tinha o Espírito Santo. Se Jesus tivesse o espírito humano, seria a prova que a sua alma um dia teve um princípio. Então ele já veio selado com o Espírito Santo. Jesus já nasceu, nascendo de novo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. A dicotomia e a tricotomia. Deus é essência de espírito, mas três almas. Deus era dicótomo, espírito mais almas. Espírito composto de duas essências, espírito mais almas. Agora, ele é tricótomo, espírito mais almas mais corpo. A divindade, Deus, não tinha um corpo até a encarnação de Cristo, e este corpo foi preparado para receber a essência divina. Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Do Espírito de Deus procedem todos os espíritos. A natureza de Deus é a sua essência de espírito. Deus criou aos anjos dicótomos,
espíritos ministradores, mais alma espiritual. Formou o homem tricótomo, alma humana, mais espírito humano, mais corpo humano, o espírito e a alma dos anjos. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Conforme vocês já aprenderam no material didático de angelologia, o anjo já foi criado eterno. Seu espírito tem personalidade própria. Sua alma está dentro do seu espírito. Os anjos são espíritos ministradores que têm almas. A alma é a personalidade. A alma está dentro da essência espiritual do anjo. Portanto, a personalidade do anjo é o seu próprio espírito. O anjo não tem corpo físico. O seu corpo é espiritual. Os anjos que pecaram não podem receber a redenção do pecado, que não tem como eles serem redimidos. O homem, quando aceita a Cristo, recebe o Espírito Santo, que já vem com a sua personalidade própria. O Espírito Santo vem habitar dentro do espírito humano do homem, não afetando assim a sua alma humana, aonde está a sua personalidade humana, o livre-arbítrio. Pois, se duas personalidades habitam o mesmo espaço, isto é possessão, porque uma é mais forte do que a outra. Se os anjos pudessem receber o Espírito Santo para redimi-los, eles perderiam o livre-arbítrio, não seriam salvos, e sim possessos. E salvação não é possessão, conforme também já ensinado no material didático de angelologia, o espírito e a alma dos demônios. Os demônios querem entrar no corpo do homem ou nos animais. Esta é a sua ilegalidade. Os demônios querem um corpo físico e uma mente humana para atuarem no mundo físico, na dimensão dos homens. Embora eles possessem, eles não querem os animais. Eles querem um ser racional para dominar. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 7 e 8. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Nos materiais didáticos de angelologia, cristologia, pneumatologia e teontologia, vocês aprenderam, com base bíblica, a importância do corpo físico, do corpo biológico do homem. E nós não podemos falar do corpo sem a alma e sem o espírito. Para aprendermos acerca do homem em sua totalidade, em seu ser completo, nós temos que falar do homem dessa forma, dessa maneira. Nós temos que destrinchar de uma forma minuciosa tudo que abrange a sua tricotomia. Não podemos falar somente do espírito, não podemos falar somente da alma, não podemos falar somente do corpo. Com esta base firmada através do ponto de vista, do âmbito, do paradigma de Deus, através da teoantropologia, vamos falar sobre criação versus evolução, criacionismo e o evolucionismo. Regra geral da ciência: o que não tem base científica não é real. No ano de 1859, Charles Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies, desenvolvendo duas hipóteses principais. Primeira, todas as formas presentes de vida se desenvolveram de outras formas primitivas. Segunda, o processo evolutivo deve ser aplicado pela seleção natural, incluindo a doutrina da sobrevivência do mais apto, operando sobre variações ao acaso, que já é um ateísmo.
Os cientistas concordaram e aceitaram o fato da teoria da evolução, mas queriam saber se ela ocorreu realmente e como ocorreu. A evolução implica em que todas as formas de vida que existem atualmente sobre a Terra são derivadas de uma ou de poucas formas originais e primitivas de vida. A vida, segundo a evolução, ocorreu através de uma série de transformações e mutações relacionadas entre si, as quais se originaram de uma forma natural. Tudo que não pode ser observado não é ciência. A observação é o ponto-chave do cientificismo. O criacionismo não tem como observar a criação desde o seu princípio. A criação, portanto, não tem base científica no ponto de vista científico, mas temos a revelação da palavra de Deus, que não é científica, mas que confirma a sua apologia. A evolução defende a apologia de que a matéria sempre existiu e a autocapacidade transformou-a em vidas complexas de unicelulares evoluídos, e que o Big Bang, a grande explosão, deu origem a tudo. Ocorreu uma grande explosão, daí surgiu a vida. O evolucionismo não tem como observar a evolução da matéria. Nem o Big Bang, a grande explosão, foi observada. Portanto, a evolução também não é científica. Por quê? Porque a ciência é bem clara. Tudo que não pode ser observado não é ciência. Dentro desse âmbito, dessa questão, através da ciência, tanto a criação como a evolução não foram observados. Ninguém filmou a grande explosão, o Big Bang, como também ninguém filmou Deus criando e formando todas as coisas. Através das evidências na própria natureza, determinam se os postulados estão corretos. Criacionistas creem num Deus que criou todas as coisas e criou tudo perfeito. Esta é a nossa base. Cremos através da palavra de Deus. Evolucionistas acreditam que a matéria se evolui e que o processo de evolução ainda continua. As 4 principais leis da ciência. Essas leis têm supremacia sobre todas as outras leis científicas. Baseado nessas leis, o que podemos avaliar, atestar em relação à apologia da evolução e à apologia da criação. A primeira lei é a da termodinâmica, conservação de energia. Energia não pode ser criada nem destruída. Pode passar de um estado para outro, mas a quantidade de energia do universo é sempre a mesma. Se evolução é global, energia deveria estar sendo criada, o que fere esta lei, mas não fere a criação de que Deus fez tudo perfeito. A segunda lei da termodinâmica. O universo caminha de níveis organizados para níveis cada vez mais desorganizados. A evolução diz o contrário, afirmando que o universo se organiza cada vez mais. Na opinião da criação, Deus fez tudo completo, puro e perfeito, mas o pecado entrou no mundo e o desorganizou. A terceira lei da biogênese. Louis Pasteur, cientista francês, químico e médico, ele comprovou cientificamente que somente um ser vivo pode fazer surgir outro ser vivo semelhante. Como então a evolução diz e afirma que da matéria inanimada surgem seres com vida complexos, matéria inanimada não produz vida. No ponto de vista criacional, um Deus vivo criou todas as criaturas vivas. A quarta lei da causa e do efeito. Nenhum efeito é quantitativamente maior e qualitativamente superior à causa. Como o homem, um ser vivo complexo pode ter surgido de uma matéria. Na opinião da evolução, a matéria produz o homem. Se o homem é ou veio da matéria, o efeito é maior do que a causa. Pela criação, somente um Deus superior, inigualável,
poderia criar seres com vida inferiores em relação a ele. Os postulados sobre a origem das espécies: apologética criacionista e apologética evolucionista. A apologética da criação é de animais e vegetais criados segundo a sua espécie. Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis capítulo 1, versículos 20 e 21. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, e as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. A apologética da evolução é que há variabilidade genética, com formas de vida transicionais. Uma espécie une-se com outra espécie para produzir uma outra espécie. A lei de Mendel vai contra essa apologética dissertativa da evolução. Em 1865, o austríaco Gregor Mendel, monge, botânico e cientista, descobriu o código genético. Conhecido como o pai da genética, Mendel constatou cientificamente que a característica de uma espécie somente passa para a futura, se codificada no código genético da sua própria espécie. A moderna genética molecular comprovou que a estrutura de cada espécie é única e particular para produzir somente a sua mesma espécie. Espécies diferentes originam-se sem a capacidade de produção e de reprodução. As mutações são aleatórias, quase sempre produzindo lesões aos organismos, e assim desorganizam e não organizam para estágios mais avançados. As mutações retiram as complexidades do organismo e involuem, ou seja, processo regressivo de inversão à evolução. Em vez de evoluir, causam entropia, medida da quantidade de desordem de um sistema. Cria a própria desordem dentro de um mesmo sistema. Os fósseis. Os fósseis são restos de seres vivos ou evidências de suas atividades biológicas, preservados em rocha, sedimentos, gelo, resinas, solos e cavernas. Os fósseis mais completos de supostos ancestrais do homem no âmbito científico são 3: o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o homem habilis. O homem de Neandertal é considerado pela ciência o ancestral do homem. Depois descobriram que a única diferença em relação ao homem de hoje é o raquitismo. O homem habilis é considerado sendo o fóssil mais antigo e completo. Se a evolução como existe um registro fóssil mais antigo do que o outro. Sobre o homem de Cro-Magnon, relata-se que tinha capacidade física mais evoluída e o raciocínio era superior ao do homem atual. Após esses 3, surgiram verdadeiras brincadeiras. O homem de Nebraska, usando somente um dente. Henry Osborn, diretor do Museu de História dos Estados Unidos, encontrou um suposto ancestral do homem. Concluiu-se depois que o dente tinha traços de homem e de símio. O homem de Piltdown. Outra fraude. Descobriram que os dentes eram dentes de uma raça de porco. Os fragmentos eram da mandíbula inferior e superior. Os ossos foram misturados. Eram partes de chimpanzé com dentes limados para parecerem dentes humanos.
foram colocados juntos em uma mesma mandíbula através da utilização de processos químicos de envelhecimento. O homem de Pequim foi descoberto durante escavações em um local próximo à cidade de Pequim, na China. Mais uma fraude. Após este último, pararam-se as fraudes, pois o mundo se modernizou dentro do paradigma científico. A paleontologia é a ciência que estuda as formas de vida existentes em períodos geológicos passados, a partir dos seus fósseis. Os métodos de datação. Não existe mudança gradual dos registros fósseis. Onde estão as espécies transicionais? Se a evolução, onde estão as espécies em transição? As espécies transicionais nos registros fósseis. Existem fósseis no mundo inteiro, mas não há espécie entre uma e outra. Os cientistas descobriram no registro fóssil espécies complexas anteriores. Há espécies menos complexas? Não existe uma ordem crescente de espécies no registro fóssil. Onde estão as espécies entre protozoários e metazoários? Entre metazoários e invertebrados? Entre invertebrados e vertebrados? Entre peixes e anfíbios, de anfíbio para réptil, de réptil para mamífero. A evolução é uma doutrina que não foi comprovada, portanto, trata-se apenas de uma crença baseada sobre conclusões filosóficas em lugar de fatos científicos. A questão da evolução não é simplesmente um problema para a ciência, mas um problema de filosofia. A ciência consegue reunir uma certa quantidade de dados, mas não bastam, não são suficientes para provar que existe uma evolução. Existe uma diferença entre o simples fato de reunir dados e a interpretação dos mesmos, ou chegar a uma conclusão baseada neles. A questão, o dilema, é que os filósofos querem ensinar a evolução como uma lei ou um fato científico completamente provado, como algo que realmente ocorre, quando na verdade tudo se reduz a uma teoria científica. A ciência e os cientistas não aceitam o sobrenatural para a origem de todas as coisas. Os fatos reais que se referem à mente e ao espírito do homem e à sua consciência moral e os seus sentidos dos valores estéticos ou religiosos não concordam com as explicações naturalismo. Assim como nós, os criacionistas, defendemos a Deus como o Criador, os evolucionistas têm o direito em crer no naturalismo. O naturalismo é a doutrina que faz apologia daquilo que é produzido pela natureza. O naturalismo crê que qualquer idealização da realidade vem particularmente no aspecto que o homem resulta da natureza e de suas leis, enquanto a evolução tenta entender através da razão e de provas aquilo que nós já entendemos e cremos através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Entender o quê? Entender que Deus criou todas as coisas e as sustentam nas palmas de suas mãos. A vida não é obra do acaso. Alguns motivos que comprovam isso. A Lua está distante do planeta Terra 378 mil quilômetros. Se a Lua estivesse a 80 mil quilômetros de distância, ondas gigantes cobririam os continentes mais baixos 7 vezes por dia. Se as águas dos oceanos fossem 10 pés, mais ou menos 3 metros mais fundo, o gás carbônico e o oxigênio seriam absorvidos e a vida vegetal não existiria.
a inclinação do planeta Terra a um ângulo de 23 graus lhe dá as estações. Se o planeta não tivesse este exato grau de inclinação, os vapores dos oceanos mover-se-iam norte a sul, transformando metade do planeta em continentes gelados. Se a atmosfera do planeta Terra fosse mais rarefeita, a Terra receberia bombardeios diários de meteoros com velocidade de 45 km por segundo. O Sol tem uma temperatura de superfície de 10.000 graus Fahrenheit e o planeta Terra está distante o bastante para que o Sol o esquente só o suficiente. Se o Sol desse somente metade de sua radiação atual, a Terra congelaria, e se desse mais, a Terra assaria. Se a crosta do planeta Terra fosse 10 pés mais espessa, cerca de mais ou menos 3 metros, não haveria oxigênio para a vida. Não haveria condições de vida se a quantidade do oxigênio da atmosfera da Terra fosse um pouco maior do que a atual. O planeta Terra gira em seu eixo 1000 milhas por hora. Uma milha é equivalente a 1.609 metros. Se a Terra girasse 100 milhas por hora, os nossos dias e noites seriam 10 vezes mais longos e o Sol queimaria toda a vegetação de dia, enquanto a noite longa congelaria metade do planeta. O cérebro humano é a estrutura mais complexa do universo. Possui 10 bilhões de células e cada uma delas possui de 10.000 a 100.000 fibras interligadas. Se apenas 1% dessas interligações funcionasse, seria maior que todas as redes de comunicações existentes. Você ainda acredita que a vida é obra do acaso? Não, a vida não é obra do acaso. A formação do homem. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. O homem não é espírito e nem é um corpo. O homem é uma alma vivente que tem espírito humano e um corpo biológico físico. Espírito, alma e corpo formam o seu ser completo. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No caso particular do homem, o Espírito Santo não vem habitar na sua alma humana. O Espírito Santo vem habitar dentro do seu espírito humano, deixando assim a sua alma livre para decidir, respeitando assim o seu livre-arbítrio, respeitando dessa forma o seu poder de escolha, o direito de decisão. Nesse caso, isso não é possessão, é salvação. Satanás e os seus demônios sabem que eles não podem entrar no espírito humano do homem. Eles entram pelo corpo. Neste caso, ocorre a possessão. Eles entram pelo corpo, tentando chegar à alma através dos sentidos e instintos. Observe no seu livro de Teoantropologia uma imagem, uma ilustração mostrando, descrevendo a tricotomia do homem. O homem como um ser tricótomo, constituído de espírito, alma e corpo.
Preste atenção nesses 4 detalhes importantes e essenciais. Primeiro, o homem foi formado mortal. Segundo, o seu espírito humano não tem personalidade própria. Terceiro, a sua alma é a sua personalidade. Quarto, tem corpo humano biológico físico. Teorias da ciência para a origem do homem. Monogenismo, origem etimológica dos vocábulos mono, que significa um, mais genus, que significa raça, ambos no latim. O monogenismo defende a teoria segundo a qual a humanidade constitui uma única espécie, descendente de um único ancestral comum. Até aí tudo bem. A questão é que esse ancestral é o Homo erectus. Aí atrapalhou tudo. Tornou-se largamente aceito a partir de meados do século XIX, em decorrência da aceitação da teoria darwiniana da evolução. Poligenismo, origem etimológica dos vocábulos poli, que significa muitos, mais genus, que significa raça, ambos no latim. É a teoria que admite variedade de origens na espécie humana. Portanto, do ponto de vista do poligenismo, todos os seres humanos não descendem de um só casal. No caso, Adão e Eva, na opinião do poligenismo, teriam existido vários outros casais espalhados pelo planeta, os quais deram origem à humanidade atual, e por isso existe a miscigenação de povos. Essa teoria é bem aceita, tem boa aceitação no meio científico, pelo fato de provar, na opinião deles, a mestiçagem. Nós, os cristãos, cremos no criacionismo, que é a origem de todos os seres que existem por criação, e que o homem foi formado. Ora, se o ser humano foi criado, portanto, tem que existir um Criador, totalmente contrário ao evolucionismo, a teoria da evolução. O cientista britânico Charles Darwin foi quem implantou essa teoria no mundo, a qual, infelizmente, é a que é ensinada nas escolas, de que o homem é originário de uma evolução genética, que se iniciou nas células, evoluíram para o peixe, depois virou macaco, e por aí vai. Conclusão: se existia algum tipo de vida humana antes de Adão e Eva, a evolução e a ciência e as outras doutrinas contrárias à palavra de Deus terão que explicar como então esses supostos seres humanos conseguiram morrer antes da morte existir, sendo que o estado de morte somente passou a existir, a acontecer para o homem, para o ser humano, após o pecado de Adão e Eva. Toda a raça humana é original de Adão e Eva. O homem veio de Deus. O homem foi formado, foi criado pelo nosso Deus. Adão e Eva é o casal ancestral do homem. Não estou me referindo aos dinossauros. Eu me refiro à morte humana, a morte para o homem. Preste atenção em tudo que eu expliquei. Se existia algum tipo de vida humana antes de Adão e Eva, a morte somente passou a existir, a acontecer para o homem, para o ser humano, após o pecado de Adão e Eva. A questão do idioma, da língua, da fala. A Torre de Babel. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 ao 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes
o tijolo por pedra e o betume por cal, e disseram: Eia, edifiquemos-nos uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Como o poligenismo, que admite a teoria de variedade de origens na espécie humana, explica isto, que teriam existido vários outros casais, os quais originaram a todas as nações, tribos e povos atuais. Como a ciência e a evolução explicam a questão de um só idioma. O idioma, a língua, a fala, é peculiar de uma região, tribo, povo, cultura e nação. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Como explicar a teoria de variedade de casais humanos na povoação da terra, sendo que toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala? Essa suposta variedade de casais teriam que ter as suas próprias culturas, etnias e línguas para originarem a miscigenação atual que compõe a raça humana. Ao afirmar que era uma só língua, uma só fala, a Bíblia tira qualquer esperança de ateus, evolucionistas e poligenistas na questão de outra explicação a não ser uma. Todos vieram de Adão e Eva. Toda a raça humana é original de Adão e Eva. O corpo e a alma irracional dos animais. Os animais possuem uma inteligência instintiva, o instinto animal, sendo essa inteligência de instinto, de domínio e de conservação, que são as reações que os levam a manterem-se vivos. Essa inteligência instintiva lhes faculta certa liberdade de ação e atuação. Assim como os homens, os animais possuem uma alma, sendo esta, porém, irracional, portanto, inferior à alma vivente humana. O animal tem alma vivente irracional. É alma vivente porque é viva. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Assim como o homem, os animais também foram formados da terra. Assim como o homem, o animal também é uma alma vivente, porém irracional, não tem personalidade própria, e sim inteligência instintiva. Por que a alma ela é vivente? Porque recebe o espírito de vida. O animal tem carne com instintos e espírito de vida. Livro de Gênesis, capítulo 7, versículos 14 ao 16. Eles, e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Preste atenção, para Noé na arca, e não para a arca de Noé.
Esse detalhe é muito importante. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Reverendo Doutor Carlos Andrade, uma vida a serviço do Senhor. Que Deus vos abençoe. Você irá ouvir agora a poderosa Palavra de Deus. Palavra que tem o poder de mudar, transformar a sua vida se você a praticá-la. Receba uma palavra profética vinda do trono de Deus, através do homem de Deus, Reverendo Doutor Carlos Andrade. O contexto dessa passagem é riquíssimo e nós poderíamos falar sobre diversas tipologias. Por exemplo, o Senhor a fechou por fora, tipifica a atual dispensação da graça. Preste atenção que o corpo físico, animal, mas a alma vivente, irracional, assim como no homem, também é carne. E assim como o homem, o animal também recebeu o espírito de vida, também foi formado da terra. Porém, o corpo biológico físico é animal e a alma vivente é irracional, mas o espírito de vida é o mesmo. No seu livro didático de Teoantropologia, existe uma ilustração mostrando o corpo físico animal, mostrando esses detalhes, e também lhe dará o entendimento acerca da inteligência instintiva e o instinto de conservação, a alma vivente, irracional, o corpo físico, animal e o espírito de vida. A criação do corpo biológico físico. Antes Deus, a divindade, era somente espírito, mas por causa da encarnação de Cristo e a sua ressurreição dentre os mortos e o seu regresso à glória do Pai, com uma herança glorificada, que é o seu corpo físico. Hoje Deus tem um corpo. Deus, ao criar o homem, o criou, o formou espírito, alma e corpo. O corpo físico era algo que Deus mesmo não possuía. Deus era espírito e suas almas são espirituais, não palpáveis. Por isso que Cristo veio em teofania e depois em teantropia, conforme vocês já aprenderam, tanto no material didático de Cristologia, como também no material didático de Teontologia. As partes imateriais têm a capacidade de compartilharem o mesmo espaço, ao mesmo tempo, sem perderem as suas identidades e essências. Por causa disso, em um só corpo de uma só pessoa, pode habitar uma legião com mais ou menos 2.000 demônios, e nenhum deles perderem as suas identidades. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 13. E eram quase 2.000. Deus, a divindade, que são 3 pessoas, 3 almas definidas. A primeira pessoa da divindade, o Pai; a segunda pessoa da divindade, o Filho; e a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. 3 almas definidas ocupam o mesmo espaço no Espírito Santo, que é o vínculo entre o Pai e o Filho, sem perderem suas personalidades, pois a divindade são 3 almas, mais um espírito. Quando Deus formou ao homem, algo novo foi introduzido na criação: o corpo humano, o corpo biológico do homem, o corpo físico do ser humano. Os animais criados, menores que o homem, têm alma vivente, irracional, e corpo físico, animal. Receberam o espírito de vida. Um Deus dicótomo cria, forma
o homem tricótomo. Por quê? Qual o objetivo? Qual o propósito da divindade em criar o homem tricótomo? O propósito, o objetivo, a meta é porque ele iria, através do Filho, tabernacular entre nós, ser o Emanuel, Deus conosco. Os próprios anjos não foram criados com um corpo físico. Eles têm corpos espirituais. Os anjos, sem um corpo físico, não podem habitar na terra. Eles podem ser vistos, mas não podem ser tocados. Infelizmente, ao contrário dos anjos, os homens utilizam muito pouco o seu lado espiritual. Satanás, o ex-luzeiro, entrou no mundo físico por um animal, pela serpente. Pela serpente ele entrou na dimensão dos homens. Ele queria possuir o ser humano, um corpo físico humano. Não pôde possuir a Eva, nem a Adão, e muito menos a Caim, por causa do sinal. Ele conseguiu através do jugo desigual. Porém, Satanás e os seus demônios não querem possuir os animais, pois suas almas são irracionais. Satanás e seus demônios não têm autoridade na dimensão dos homens através dos animais. Eles querem possuir ao homem. O homem é condicionado ao corpo físico. O corpo é o centro da condição de Satanás. O homem é condicionado à sua dimensão por causa do corpo físico. O corpo físico é que nos detém na terra. O corpo físico é o centro da condição de Satanás, pois ele terá que ter um corpo físico para ser julgado. O Leviatã. O homem, ao contrário dos anjos, foi formado um pouco menor que eles. O homem foi formado mortal, sendo, porém, a sua alma eterna. Eu lhe explico. A alma, ela é eterna. Por quê? Porque a alma só tem dois caminhos: ser eterna com Deus, céu, na Nova Jerusalém Celestial, ou ser eterna com o ex-luzeiro, no lago de fogo e enxofre, o Geena. Salmo 8, versos 4 e 5. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. A expressão o filho do homem é uma referência à humanidade de Cristo, o seu corpo físico. O próprio Jesus se referia a ele na terceira pessoa, utilizando essa expressão. Faça uma boa leitura nos evangelhos, principalmente nos sinópticos, que você observará essa questão. Com a vinda do Filho em carne à dimensão dos homens, o Pai possibilitou a redenção ao homem. Deus dá ao homem o direito de ser redimido em Cristo e a receber um corpo eterno e glorificado. Deus completa o seu plano redentor através do corpo físico do Filho e também possibilitou um corpo físico literal para a divindade. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Colossenses, capítulo 1, versículos 18 e 19. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Deus, ele não tinha uma forma, ele não tinha uma aparência definida. Deus tinha uma forma e uma aparência indefinida, pois Deus é Espírito. O corpo físico do Filho tem dentro dele toda a essência da divindade. Antes da encarnação do Verbo, Deus não tinha uma forma.
uma aparência definida. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículos 2 e 3. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 e 27. E, por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem, no alto sobre ele, e vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. A igreja, ela é o corpo místico de Cristo, porque hoje ele tem um corpo literal, conforme vocês já aprenderam na disciplina, no material didático de Cristologia e também relativo ao Pai, no material didático de Teontologia, o corpo físico de Cristo, o corpo que o Pai preparou para ele. Ele passou por 3 estágios: no nascimento, no ventre de Maria, ele recebeu o corpo biológico físico, o corpo humano. Na ressurreição, ele foi revestido, o corpo humano físico. Ele foi imortalizado, se tornou eterno, mas ainda não era glorificado. Na segunda entrada, aí sim, esse corpo físico, que foi imortalizado, ele foi glorificado. Alguns teólogos, alguns seminários ensinam que Cristo já recebeu o corpo glorificado na ressurreição. Eu não preciso dar muita base bíblica para que vocês entendam isso. Observe que com o corpo ressurreto, ele andou, conviveu com seus discípulos por 40 dias. Se esse corpo imortalizado já fosse o corpo glorificado, Jesus, o Cristo, ele seria o Cristo descrito em Apocalipse. Ele seria a lâmpada de Deus. Ninguém conseguiria sequer pensar em olhar para ele. Jesus só recebeu o corpo glorificado quando ele assentou à destra do Pai, na segunda entrada, aonde definitivamente ele está até hoje, aguardando a sua noiva. Deus é espírito. Ele não tinha um corpo físico para expressar a sua essência. Jesus, através de sua teantropia, ao encarnar-se, deu uma forma corpórea, um corpo físico para Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Efésios capítulo 4, versículos de 4 ao 6, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Deus era invisível antes da tabernaculização de Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. O corpo biológico físico e o vigor durante a mocidade. O nosso corpo físico, ele é muito importante. É por causa do nosso corpo que nós estamos presos à Terra. Ele é o passaporte que nos mantém na dimensão dos homens. Tanto é que Jesus, para viver, para tabernacular entre nós, ele teve que ter um corpo.
o que nós devemos aprender acerca da importância desse corpo. Afinal, tem um propósito, principalmente para nós que fomos escolhidos para realizar a obra de Deus, para divulgarmos o reino de Deus na terra. Devemos realizar a obra de Deus enquanto temos vigor e forças físicas. O corpo humano é uma substância física, a roupa da alma. O corpo físico é a única parte do homem que se acaba, que se consome aos poucos. A cada milésimo de segundo de vida, o corpo morre. O corpo físico já nasce morrendo. Células começam a se decompor já no ato de nascimento de um ser humano. Devemos aproveitar de uma maneira útil e saudável o nosso corpo físico. Qual é a melhor maneira de fazermos isso? Servindo a Deus. Fazendo isso, Ele renova as nossas forças e aumenta a nossa qualidade de vigor e de vida neste pequeno período que vivemos em nosso corpo físico. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 1 ao 7, descreve muito bem a fragilidade do nosso corpo físico, pois é uma exortação e também um alerta para que nós não esqueçamos que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Vamos observar algumas questões dentro do contexto desta passagem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Uma referência à chegada do tempo da velhice, da idade avançada, antes que se escureça o sol, a morte do pai e a luz, a falta de energia e vigor físico, e a lua, a morte, a perda da mãe, e as estrelas, a perda dos irmãos e irmãs, e tornem a vir as nuvens. Virão os filhos, depois da chuva, os netos, no dia em que tremerem os guardas da casa. Os ossos não têm mais forças para suportarem a estrutura do peso do corpo físico e se curvarem os homens fortes, os músculos do corpo físico, e cessarem os moedores, por já serem poucos, os dentes, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os olhos, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, os ouvidos, e se levantar a voz das aves, as cordas vocais, e todas as vozes do canto se baixarem, a voz ficar fanhosa e incompreensível, como também, quando temerem o que está no alto, lembrar de Deus, o Criador, e houver espantos no caminho, os cabelos começarem a cair, e florescer a amendoeira, ou ficarem brancos, e o gafanhoto for um peso, o estômago já não funciona bem, e perecer o apetite, o aparelho digestivo, porque o homem se vai à sua eterna casa. Chegará o dia do descanso do corpo físico, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. A família já começa a chorar, a sofrer, antes que se quebre a cadeia de prata, a coluna vertebral, dores nas costas, não conseguir andar mais sozinho, e se despedace o copo de ouro, o cérebro, raciocínio, instintos e pensamentos, e se despedace o cântaro junto à fonte, a consciência das coisas que poderiam ter sido feitas, realizadas, e se despedace a roda junto ao poço. O corpo físico não tem mais forças para acompanhar o desejo do coração, e o pó volte à terra como era. Corpo físico morre, se acaba, e o espírito, como um livro selado, a caixa preta do avião, com todas as informações da vida da pessoa, volte a Deus que o deu. O coração do homem. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procedem as saídas da vida. O homem tem 2 centros de vontade atuante. A ciência considera que a mente é o centro e a sede da vontade do homem. Isso é certo, mas a Bíblia, no entanto, nos ensina que a mente deve resolver com a ajuda do coração. O coração atua em 2 partes do homem. O coração está entre o espírito e a alma. Ele transmite, repassa, ele envia os atributos da alma para a mente e o corpo. Observe no seu livro de Teoantropologia a posição da alma entre o espírito e o corpo. Observe que a alma, por estar no centro, ela está entre o coração e a mente. No material didático de pneumatologia, você aprendeu com várias passagens tudo que envolve a questão desses véus, o véu do coração e o véu da mente. O coração conquistou um lugar de honra na linguagem e na literatura produzida há milhares de anos entre povos, tribos e línguas. No Antigo Testamento, o coração é mencionado constantemente. O coração é reverenciado como a matriz da vontade, sentimento e emoções do homem. O coração é descrito com frieza pela medicina como um músculo oco do tamanho aproximado de uma mão fechada, que pesa entre 280 e 340 gramas no homem e de 230 a 280 gramas na mulher. O coração é o principal órgão do corpo humano físico, sendo tremendamente eficiente, dividido em 2 partes que trabalham em sincronia, contraindo e relaxando a cada batida, para bombear cerca de 5 litros de sangue oxigenado, cheio de vida, ao organismo. Essa operação se repete umas 80 vezes por minuto. Assim, o coração pulsa 4.800 vezes por hora, 113 mil vezes por dia e 41 milhões de vezes por ano. São números aproximados de uma pessoa normal, pois existem variações dependendo do sexo, idade e condições físicas da pessoa. O coração e o intelecto. Todas as ações do coração são e estão relacionadas diretamente com a mente e, consequentemente, reagem no espírito, na alma e no corpo do homem. O homem medita, pensa, estuda, considera, reflete, examina, intenta, planeja com o coração. Salmo 19, verso 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. O homem maquina o mal, censura, critica e repreende com o coração. Salmo 140, versos 1 e 2. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O homem crê e duvida com o coração. Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer
que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. O homem guarda e confere todas as coisas com o coração. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. O coração, ele transmite, ele repassa, ele envia os atributos da alma para a mente e essa repassa para o corpo. Quais são os atributos da alma? O intelecto, a vontade e o sentimento são repassados para a mente e, consequentemente, para o corpo. Nós falamos sobre o coração e o intelecto. Falaremos agora sobre o coração e a vontade. Toda a vontade e desejo do homem ocorre na sua mente, impulsionado pelo seu coração. O coração endurecido. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 21. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. O coração indeciso. Josué, capítulo 24, versículo 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. O coração decidido. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 7. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. O coração desejoso. Salmo 21, versos 1 e 2. O rei se alegre em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não desatendestes as súplicas dos seus lábios. O coração esperançoso e fortalecido. Salmo 27, verso 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O coração e o sentimento. Todas essas atitudes do coração são sentimentos e emoções na vida do homem. O coração alegre e amoroso. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. O coração medroso. Livro de Josué, capítulo 5, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem. Derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. O coração quebrantado e contrito. Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O coração angustiado. Romanos, capítulo 9, versículo 2. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. O coração ferido e machucado.
Livro do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 19. Entranhas minhas, estou ferido no meu coração. Como vocês podem perceber, de certa forma, o coração, conforme a palavra de Deus, não é somente um músculo, da maneira que é descrito pela ciência. O coração está envolvido diretamente com os atributos da alma, o intelecto, a vontade, o sentimento. O coração ele bombeia sangue para todo o corpo. E não esqueça que sangue ele é vida. A mente do homem, algo que tem que ficar bem claro dentro desse entendimento. A mente não é o cérebro. O homem constantemente tenta controlar, porque ele nunca foi capaz de entender e compreender como funciona, como trabalha, como atua a sua própria mente. O homem se põe a meditar no que é o ambiente, como uma consequência de decisão em que está vivendo. O coração e a mente são os dois centros de vontade atuantes no homem. O coração é a sede do homem espiritual, mas, na verdade, a alma, com os seus atributos de intelecto, vontade e sentimento, é o eixo de todo o ser completo do homem. E nós não podemos deixar de perceber algo bem patente. É que o intelecto, como um dos 3 atributos da alma, é diretamente ligado à mente, ao pensamento. E também não esquecer que a vontade, ela pertence à alma. Somente quando a alma se dispõe a assumir uma posição humilde é que o espírito humano, abre-se um parênteses, com a ajuda do Espírito Santo, fecha o parênteses, pode dirigir o homem. Se a alma se rebela contra tal tomada de posição, o Espírito Santo fica sem poder para governar, pois ele não processa, ele respeita o livre-arbítrio, ele respeita a decisão de escolha do homem. Seria bom você dar uma revisada no seu material didático, no seu livro de pneumatologia, para que você se situe dentro da questão do homem carnal, do homem espiritual e do homem natural. A mente é a definição que damos ao estado da consciência ou subconsciência relativo ao conjunto de pensamentos gerados pelo cérebro no homem. Mente é o termo mais comum utilizado para descrever as funções superiores do cérebro, particularmente aquelas das quais o homem é consciente, tal como o pensamento, a razão, a memória, a inteligência e a emoção. A mente é uma estrutura bioeletrônica altamente complexa, composta de informações para auto-aplicação, com organização sistêmica e sistemática que capacita o homem racional na autonomia para dirigir a sua própria existência no tempo e resolver a si mesmo no espaço. O termo também descreve a ação direta no caráter e na personalidade do homem. A psicanálise descobriu que a solução do enigma do comportamento do homem não reside no estudo que o homem executa e nem na tentativa de convencê-lo de que é compensador ser bom. Reside apenas no desejo de fazê-lo entender o porquê do seu comportamento. O homem precisa avaliar corretamente a reação dos seus instintos em relação às ações de seus sentidos, a fim de que possa, assim, controlar os seus atos. Só existe uma maneira disso acontecer, e não é a ciência, não é a psicanálise, não é a psicologia, não é a psiquiatria, não é a neurolinguística que tem essa resposta. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz
vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A solução para o homem vem daquele que o formou. A palavra psique está relacionada à mente. Já os vocábulos tria, análise e logia dá os ramos que trabalham tentando entender, curar, compreender a mente do homem. Tria, tratamento, triagem. Análise, analisar o comportamento. E logia é tudo que abrange o que a mente absorve e como ela trabalha. Psicologia estuda tudo relativo à mente. Psiquiatria, além de estudar, pode tratar, pode medicar. E a psicanálise avalia o comportamento do indivíduo em relação à sociedade, em relação aos seus traumas, em relação a tudo que abrange o seu comportamento no meio, no espaço, no âmbito aonde convive. Enfim, o homem social. De acordo com a teoria de Freud, o pai da psicanálise, Freud, pelo fato de ser neurologista, ele passou a estudar a teoria da alma, estudando as neuroses e as psicoses de alguns casos. Ele passou a entender que pelo comportamento, pelas ações, ele passou a entender as questões da consciência e da inconsciência. Baseado nisso, Freud dividiu a mente em 3 partes: inconsciente, consciente e consciência. Na questão do consciente é o ego, e na questão da consciência, o superego. Se compararmos a mente como uma pequena casa, poderíamos chamar o inconsciente de porão, o andar subterrâneo. O consciente, o principal, a parte da casa, onde realmente vivemos frequentemente. Áreas que nós estamos com mais frequência: banheiro, sala, cozinha, quartos. E a consciência, o sensor moral, seria o sótão. Então nós temos o andar subterrâneo, que geralmente fica embaixo da casa. Nós temos a casa em si, onde nós moramos. E nós temos a parte de cima da casa, o sótão. O porão, a parte de baixo, é o inconsciente. O consciente é a casa em si. E o sótão é a consciência, o sensor moral. Eu estou explicando do ponto de vista da psicanálise. Não estou agora falando como um teólogo. É lógico presumirmos que o porão não é tão limpo e que também não é tão arrumado ou em ordem como a parte de cima, que é a casa. Na maioria das casas, o porão torna-se um lugar para despejo, onde se armazena quantidades de velharias, lixo, coisas que não se usa mais, mas que a pessoa ela quer guardar. E, ao mesmo tempo, se localiza o sistema geral de abastecimento e alimentação para toda a casa, tanto no sentido de manutenção da casa, ferramentas, materiais, como também a parte hidráulica e às vezes até a parte elétrica. O inconsciente é o armazém dos impulsos primitivos do homem. O homem, o ser humano, tem a tendência de procurar desculpas para se justificar perante a sociedade e a ele mesmo as atitudes provocadas por esses impulsos, usando de verdadeiros álibis, tais como traumas, pobreza, vícios, frustrações e assim por diante. A maior parte das tendências destruidoras do homem estão trancadas nesse porão da mente do homem. Quando o homem abre a porta desse porão e deixa um desses encarcerados impulsos em liberdade, a família e a sociedade sofrem as consequências. A luta entre a carne e o espírito, o coração e a mente. Livro de Jó, capítulo 31, versículo 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer coisa. Hebreus, capítulo 4, versículo 12.
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Não façais o que quereis aonde? No coração ou na mente? Algumas pessoas acreditam que alma e espírito não se separam. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, porque a própria palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito. E o que se encontra? O que há na divisão entre a alma e o espírito? O coração. O homem, em sua composição integral, é composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. Esta é a tricotomia do homem, sendo que 2 partes são de substâncias espirituais, espírito e alma, e uma parte de substância física, orgânica, o corpo. Dentro desse cenário, o homem possui 2 centros de vontade atuantes. O coração é o centro da vontade espiritual. Ele atua em 1/3 do homem. O coração está entre o espírito humano e a carne. A mente é o centro da vontade física. A mente atua em 2/3 do homem. A mente tem um poder enorme, atuando diretamente na carne. A carne é a união da alma e o corpo, centralizada na mente, atuando totalmente independente do espírito humano. O homem, em santificação, tem que estar perfeito e correto em todo o seu ser completo. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A alma entre o espírito e o corpo, uma mulher e 2 maridos. Romanos, capítulo 7, versículos de 2 ao 11. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas, morto, o marido está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for doutro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for doutro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutos daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo algum, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, n'algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Nessa analogia, uma mulher, a alma, está entre 2 maridos.
o espírito e o corpo. A alma, ela quer ter uma vida dúbia, um adultério com o corpo, formando a carne e enganando o espírito. Primeiro, o pecado toma a ocasião, pois sem a lei ele estava morto. Romanos capítulo 7, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Depois o pecado reviveu, em algum tempo, pois não havia a lei para julgá-lo. Romanos capítulo 7, versículo 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. O pecado engana e mata. A lei veio por causa dele, e houve a necessidade de sacrifícios. Romanos capítulo 7, versículo 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Um marido entre duas mulheres. Abrão entre Sarai e Agar. Sarai é o espírito, Abrão a alma, Agar o corpo. Nesse contexto, ainda é Abrão, não é ainda Abraão, e também ainda é Sarai, e não Sara. Abrão é a alma. Abrão mais Sarai é igual a Isaque. Alma mais espírito igual a promessa. Isaque representa a alegria. Abrão mais Agar é igual a Ismael. Alma mais corpo igual a carne. Escravos do pecado. Adultério espiritual é a traição da alma mais o corpo contra o espírito. Abrão entre Sarai e Agar. Livro de Gênesis, capítulo 16, versículos de 1 ao 12. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e, vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Esta passagem é muito riquíssima,
mas iremos nos concentrar na questão que envolve o material didático de teoantropologia. Preste atenção que o anjo do Senhor, a manifestação teofânica de Jesus Cristo no Antigo Testamento, foi quem colocou o nome para Ismael, com o entendimento que Sarai é o espírito, Abrão a alma, Agar o corpo, e a união da alma mais o corpo, traindo o espírito, gera a carne, Ismael. Abrão mais Agar, igual a Ismael. Alma mais corpo, igual a carne. Vamos agora ler essa passagem de Gênesis, capítulo 16, versículos de 1 ao 12, com este entendimento. Reverendo Doutor Carlos Andrade, uma vida a serviço do Senhor. Que Deus vos abençoe.